Você sabia que um único homem pode ter transformado o maior exército do mundo antigo em uma máquina de guerra imbatível? Que suas inovações moldaram não apenas batalhas, mas o destino de um império que parecia invencível? Esse homem foi Caio Mário, o reformador militar de Roma. Roma, uma república à beira do caos, cercada por inimigos mortais e corroída pela corrupção interna. No centro desse cenário sombrio, surge um líder audacioso, disposto a quebrar todas as regras para garantir a sobrevivência de sua cidade. Mário não apenas mudou como Roma lutava, ele mudou para sempre quem lutava por ela. Mas sua genialidade militar veio com um preço que Roma pagaria em sangue e guerras civis que ecoariam por séculos. Imagine o caos. O coração do maior império da antiguidade, enfrentando a ameaça de inimigos bárbaros, escassez de soldados e um colapso iminente. Era o fim inevitável. Até surgir um homem, Caio Mário. Ele não era um aristocrata tradicional, mas um outsider. E foi justamente essa perspectiva que transformou o exército romano, e com ele, o curso da história. Mas será que sabemos mesmo o impacto das mudanças que ele trouxe? O que aconteceria se ele não tivesse existido? Fique comigo, porque nas próximas cenas você descobrirá como as táticas e reformas de Caio Mário não só salvaram Roma, mas também a condenaram ao caos futuro. E acredite, você não vai querer perder uma palavra sequer dessa história. O que você acha? Um único homem poderia realmente mudar o destino de uma civilização inteira? Continue comigo para descobrir. Roma, no final do século II a.C., era um gigante ferido. O Estado estava enfrentando uma ameaça existencial. Os cimbros e teutões, tribos germânicas ferozes, haviam devastado exércitos romanos inteiros. A velha máquina militar da República, composta por cidadãos de classe média, já não era suficiente. Foi então que Caio Mário, um homem de origens humildes, mas com ambições grandiosas, assumiu o comando. Ele percebeu que o problema não era apenas a liderança ou as táticas antigas, mas a própria estrutura do exército romano. Mas que mudanças Caio Mário fez? E como isso impactou o mundo? Veremos a partir de agora em 4 partes. Parte 1. O contexto de crise. Antes de Mário, o exército romano estava à beira do colapso. Era formado apenas por cidadãos proprietários de terras, o que limitava o número de soldados em uma época em que Roma enfrentava guerras em várias frentes. A crise piorou com a invasão dos cimbros e teutões, povos bárbaros que aterrorizavam as fronteiras. Mário percebeu algo que ninguém ousou admitir. O sistema antigo não era mais suficiente. Era preciso quebrar tradições, abandonar o elitismo e reconstruir o exército do zero. Ele abriu as portas para os mais pobres, os proletários. Pela primeira vez, aqueles sem terras podiam lutar pelo futuro de Roma, em troca de pagamento e promessas de terras. E agora eu te pergunto, você acha que abrir mão da tradição é um ato de coragem ou desespero? Deixe sua opinião nos comentários. Parte 2. Reformas de Mário. Mário fez o impensável. Ele abriu as portas do exército para os mais pobres, para aqueles que antes não tinham direito de lutar. Ele transformou os proletarii, cidadãos sem terras, na espinha dorsal de Roma. Esses homens, desesperados por uma chance de ascensão social, tornaram-se soldados profissionais, leais não ao Senado, mas ao seu general. A inovação de Mário foi ousada e radical. Ele transformou o exército romano em uma força profissional, criando soldados dedicados e disciplinados. A primeira mudança foi a abolição das propriedades como requisito. Com a inclusão dos proletários, Mário aumentou drasticamente o número de recrutas disponíveis. Essa mudança trouxe à tona questões importantes. Quem você acha que luta melhor? Alguém que tem tudo a perder ou alguém com tudo a ganhar? A segunda mudança foi o equipamento uniforme. Antes de Mário, os soldados forneciam seu próprio equipamento, o que criava desigualdades enormes. Ele padronizou armaduras e armas, garantindo que todos tivessem as mesmas chances no campo de batalha. E a terceira mudança foi a mula de Mário. Para aliviar a carga das carroças, Mário fez com que os soldados carregassem seus próprios suprimentos, ganhando agilidade e autossuficiência. Pode parecer cruel, mas isso tornava as legiões mais rápidas e preparadas para emboscadas.
Todas essas inovações foram colocadas à prova na batalha contra os Cimbros e Teutões, e os resultados foram devastadores para os inimigos de Roma. A vitória de Mário não foi apenas uma vitória militar, foi um triunfo que redefiniu o que significava ser um soldado romano. Parte 3. Táticas brilhantes. O gênio de Mário no campo de batalha. As mudanças estruturais foram acompanhadas por táticas brilhantes. Mário revolucionou a forma como Roma enfrentava os bárbaros. Ele utilizou formações adaptáveis, explorou o terreno a seu favor e investiu na construção de fortificações improvisadas durante as campanhas. No campo de batalha, Mário era impiedoso e calculista. Ele entendia que a disciplina era tão importante quanto a coragem. Em Aquae Sextiae, por exemplo, ele usou o terreno de forma magistral, emboscando os teutões e os esmagando completamente. Mas talvez o maior legado tático de Mário tenha sido sua habilidade de transformar derrotas potenciais em vitórias estratégicas. Ele sabia como motivar seus homens e como explorar as fraquezas dos inimigos. Ele não apenas venceu guerras, ele redefiniu como Roma as travava. Além disso, ele entendia a importância da psicologia na guerra. Uma das estratégias mais emblemáticas foi fazer seus soldados treinarem até a exaustão, criando um exército que não apenas lutava, mas dominava qualquer campo de batalha. Se você fosse um general, como usaria a disciplina para vencer uma guerra? Deixe sua resposta abaixo. Parte 4. O legado sombrio das reformas de Mário. No entanto, a genialidade de Mário trouxe consequências que ele talvez não tivesse previsto. Ao criar exércitos leais aos generais e não ao Estado, ele plantou as sementes de uma era de guerras civis. Generais como Sula, Pompeu e Júlio César usariam essas reformas para concentrar poder em si mesmos, levando à queda da República. As mulas de Mário, que carregavam o peso da glória romana, também carregaram o fardo de sua eventual desintegração. Os soldados não lutavam mais por Roma. Eles lutavam por promessas de terra, riqueza e, acima de tudo, lealdade ao homem que os liderava. As reformas de Caio Mário tiveram efeitos duradouros. Ele transformou o exército romano em uma máquina de guerra que sustentou o império por séculos. Mas, ao mesmo tempo, sua decisão de tornar o exército dependente de generais leais criou uma dinâmica perigosa. Foi o início da era dos generais ditadores, como Júlio César. Essa dualidade nos faz pensar. As grandes inovações sempre vêm com um preço. O que Roma ganhou em poder militar, perdeu em estabilidade política. Imagine um exército tão poderoso que se torna uma arma contra seu próprio criador. Foi isso que as reformas de Mário desencadearam. Uma máquina de guerra que acabaria destruindo a república que ele jurou proteger. Mas o que você acha? Teria Roma sobrevivido sem as reformas de Mário, ou sua destruição foi um preço inevitável por sua genialidade? E hoje em dia, olhe ao seu redor. O que podemos aprender com as táticas de Mário hoje? Talvez seja o fato de que mudanças profundas requerem sacrifícios, ou que a verdadeira liderança está em enxergar o potencial onde os outros veem fraquezas. Imagine como seria o mundo moderno sem as lições que Mário nos deixou. Será que nossas estratégias políticas, econômicas ou até mesmo militares seriam as mesmas? E mais importante, será que também temos coragem de quebrar tradições para inovar? Como podemos então concluir nossa história? A história de Caio Mário é uma lição em extremos. Ele foi tanto o salvador quanto o semeador da destruição de Roma. Suas inovações militares foram um divisor de águas, mas também abriram as portas para a era de ambição desenfreada e tirania que culminaria no fim da República. E agora eu te pergunto, até que ponto o gênio pode ser considerado uma bênção quando vem acompanhado de consequências tão devastadoras? Será que, como Mário, estamos destinados a criar os instrumentos de nossa própria queda? Caio Mário não foi apenas um reformador militar. Ele foi um arquiteto de legados. Suas inovações transformaram Roma e continuam ecoando na história. Mas a pergunta final é: qual será o legado que deixaremos? Não deixe essa história terminar aqui. Deixe sua opinião nos comentários. Mário foi um herói ou um arquiteto do caos? Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva para explorar mais histórias que mudaram o curso da história humana.
Se você chegou até aqui, é porque a história de Roma e de Mário ressoou em você. Não perca a chance de mergulhar ainda mais nas intrigas, vitórias e tragédias da Roma antiga. Curta este vídeo, comente sua opinião e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Afinal, a história não espera, e você também não deveria.